Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que vocês acharam da vida de Santo Agostinho? Vocês aqui começam aí, engatem o assunto. O que impressionou mais, o que foi mais interessante. Olha que aqui a gente encontra um sujeito completamente diferente de Santo Antão, né? Certo. Santo Antão praticamente não tinha nenhum estudo formal. Santo Agostinho teve, certo, um estudo de primeira linha, né? Santo Antão se recolhe e se refugia o mais longe possível das pessoas. Santo Agostinho passa o resto da vida sempre mais ou menos no meio das pessoas. Está certo que teve uma época que ele queria se recolher, mas foi arrastado de volta para o meio das pessoas, né? As características mais marcantes da santidade de Santo Agostinho, primeiro a gente tem que entender que Santo Agostinho marca a passagem de uma era do cristianismo, de um período do cristianismo para o outro. Quer dizer, ao mesmo tempo que o Império Romano no Ocidente está ruindo, certo? Toda a cultura que agora era sediada no Império Romano, quer dizer, a cultura grega e a própria cultura romana, certo? Foi sendo, né, gradativamente assimilada pelo cristianismo, e Santo Agostinho marca justamente o auge dessa era. Quer dizer, ele marca, vamos dizer, o início da filosofia cristã. Não é que antes não existia algo que se pudesse chamar de filosofia cristã. Quer dizer, evidentemente existiam pensadores, certo? E esses se dedicavam às questões, vamos dizer, mais gerais ou mais universais, as mesmas questões, a questões semelhantes à da filosofia. Mas o método, até então, entre os cristãos era muito diferente dos métodos dos filósofos, e de um modo geral, os filósofos eram vistos com maus olhos. A filosofia grega era vista com maus olhos entre os cristãos, como vocês devem lembrar do próprio Santo Antão. Quer dizer, no tempo de Santo Antão, as pessoas que aspiravam a uma vida intelectual e espiritual tinham essa... Santo Antão falava para elas assim: olha, você tem duas escolhas, você fica com esse negócio aí que já morreu e que agora é só palavras, você fica com essa filosofia que é constituída só de palavras, ou você fica aqui com a sabedoria vivente, certo? Né? Quando chega no tempo de Santo Agostinho, a situação não é bem essa. Aquela filosofia que era só palavras, parece que foi toda absorvida pela sabedoria vivente e tornou-se um meio de expressão daquilo que o Santo Antão chamava de sabedoria vivente. Olha só, de uma oposição aparentemente irredutível, certo? Uma tornou-se o meio da outra, uma subordinou-se à outra, tornou-se o meio de expressão mesmo da outra. O que acontece? Olha só. Por um lado, o cristianismo estava muito mais disseminado no tempo de Santo Agostinho do que no tempo de Santo Antão, certo? Se o Império do Ocidente ruía, o Império do Oriente era completamente cristão, né? E mesmo a população no Império do Ocidente, certo? Quer dizer, a população dentro dos limites do Império era na sua maioria constituída de cristãos, certo? Mas na mesma medida em que o cristianismo se disseminou, o que acontece? O conteúdo espiritual da mensagem se dilui. Quer dizer, as fórmulas, os símbolos, né? Quer dizer, os símbolos, as expressões simbólicas, as escrituras, os ritos, os costumes, todos esses se disseminam. É assim que você transmite uma tradição, assim que você transmite, certo, um conteúdo espiritual qualquer, por um conjunto de símbolos, expressões, vamos dizer, esquematizadas, ritos, né? E costumes, ou mandamentos, certo? Hábitos morais. Mas olha só, o cristianismo do cristão médio no tempo de Santo Agostinho já não era o cristianismo do cristão médio no tempo de Santo Antão. Quer dizer, no tempo de Santo Antão, olha só, os santos que eram grande referência, que eram os grandes mestres espirituais da época, eram a referência para o povo em geral de que eles eram os grandes mestres espirituais da época. Certo? O problema fundamental na época de Santo Antão era quem
Tá, agora eu me tornei cristão. Quem é que vai me ensinar isso aqui? Quem vai me transmitir essa experiência viva? Quer dizer, olha só, os apóstolos, eles viram algo no Cristo, certo? Eles viram com os sentidos e com a inteligência. Eles contemplaram, viram algo com os sentidos e contemplaram algo com a inteligência. Olha só, quando eles contemplaram aquilo, quando eles contemplaram a realidade do cristianismo no Cristo, eles rapidamente, como eram todos judeus, eles rapidamente encontraram expressões simbólicas. Na própria Escritura, no próprio Antigo Testamento, eles encontraram uma expressão da realidade que eles viam no Cristo. Vocês lembram quando então, só um exemplo, quando o Cristo leva os três discípulos para a transfiguração, para testemunhar a transfiguração, a plena manifestação da natureza divina dele. Quer dizer, quando eles olham aquele fenômeno, eles na hora ficam espantados. A mente deles, o conteúdo ultrapassa a mente deles, transborda da mente deles. Quando eles voltam, eles pensam, o que foi isso que aconteceu? Como uma pessoa que de repente foi inserida num estado contemplativo qualquer, muito profundo, muito intenso, e quando ela volta, ela vai se perguntar, o que aconteceu? O que era aquilo que eu estava vendo? E que eu sei com certeza que eu estava vendo? Quer dizer, entre a contemplação e a explicação, certo? Que o sujeito pode dar para a contemplação, há um grande salto. O que aconteceu? Os apóstolos saindo dos seus estados contemplativos, que eles faziam imediatamente, eles consultavam as Escrituras. Eles eram todos judeus. Eles já tinham certeza de uma coisa, as Escrituras vêm de Deus, o resto tudo a gente não sabe. Aí eles contemplavam aquilo, o sujeito lá que virou luz como o sol, e de repente desce Moisés e Elias para conversar com ele, do céu. Quem é esse sujeito? Vamos perguntar para as Escrituras. E aí nas Escrituras eles encontram uma série de chaves. Quer dizer, eles começam a ler as Escrituras, as mesmas Escrituras que todos os judeus, os fariseus e saduceus liam, com outro sentido. Olha só, o sentido não surgiu do nada, surgiu da experiência que eles tinham de quem era Jesus Cristo. Eles ouviam ele falar, eles viam ele agir e eles contemplavam a realidade espiritual dele. Aí tá bom, quem é esse sujeito? É aquele ali que está descrito neste salmo, que está descrito em tal passagem, que está descrito assim, 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 assim. Olha só, é esse cara aqui. Tá claro assim? O tempo todo é evidente no Evangelho essa descontinuidade entre esses dois planos. Quer dizer, os apóstolos sabem quem ele é, mas não sabem, por exemplo, que ele vai ser crucificado e morto. Por que eles não sabem que ele vai ser crucificado e morto? Ora, é simples, eles contemplam o conteúdo espiritual daquele sujeito e falam, esse sujeito é o Messias, esse sujeito é o Filho de Deus. Agora vamos ver as Escrituras. O que o Filho de Deus vai fazer? E eles encontram ali alguns sinais de identificação. Certo? Mas eles não encontram a biografia dele toda escrita. Quer dizer, não tem uma passagem na Escritura que deixa tão claro, perfeitamente claro para ele. A Escritura é ambígua. Ora fala dos sofrimentos dele, ora fala da glória dele. Da vitória dele sobre o mundo. E eles não sabem, então, em termos biográficos, como isso deve ser interpretado. Nós só sabemos que quando a Escritura falou isto, estava falando deste sujeito aqui. Está claro, sim? Olha só. Os primeiros 200 anos de história do cristianismo consiste em transmitir para pessoas que não conhecem as Escrituras, mas que têm contemplação, como o caso do centurião romano, certo? Que, olha, as Escrituras expressam o conteúdo dessa contemplação, certo? E para os judeus que têm as Escrituras, mas não têm a contemplação, que, olha, essas Escrituras têm um outro significado que você não está conhecendo. Quer dizer, a maior parte da pregação para os judeus consistia em transmitir uma experiência espiritual. Como? Explicando que as Escrituras tinham um novo sentido. Um sentido que os outros judeus não estavam percebendo. Está claro, hein? Quanto aos gentios, ora, só vamos transmitir a religião para os gentios na medida em que eles tiverem efetivamente já alguma experiência espiritual.